pessoal, tudo bem com vocês? Que tal a gente fazer uma peça utilizando apenas 3 materiais e com o mesmo material, a mesma técnica, nós vamos transformar em 2 peças. Gostou da ideia? Então separe tecido, manta e botão e vem costurar comigo. Eu sou a Fernanda Leal e você está aqui no By Fê Ateliê. Para fazer esse projeto, nós vamos precisar de tecidos. Aqui eu estou usando 2 estampas diferentes para uma complementar a outra, manta resinada R2, papel termocolante, que é um papel que a gente tem a possibilidade de unir um tecido no outro. Além disso, 4 botões, lápis e régua. Então nós vamos fazer 2 projetos, uma cestinha e um mug rug, para você formar um conjuntinho aí para aquela hora de receber uma amiga na sua casa, ou até mesmo para oferecer para suas clientes aquele cantinho do café todo especial. A técnica vai ser a mesma, tanto para um quanto para o outro. A diferença será o tamanho. Então, para a parte da cestinha, você vai cortar 2 tecidos medindo 30 por 30 e uma vez a manta R2 medindo 30 por 30. Posicionei o tecido lá, fui lá no ferro, passei e o tecido já está previamente colado aqui em cima dessa manta. Então agora eu vou pegar esse outro tecido, vou posicionar direito com direito aqui e eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura aqui, olha, toda a volta, fechando esse quadrado. Quem não tiver máquina, pode fazer com costurinha à mão, ou então pode usar o recurso da cola pano. Então você vai colar aqui toda a volta, acelera o processo de secagem com o ferro e aí depois você segue com o passo a passo que eu vou te mostrar após eu fazer essa costura. Depois da costura feita, ele vai ficar, olha, dessa forma. Então aqui eu tenho a manta e aqui eu tenho os 2 tecidos direito com direito. Esse daqui é a parte que a gente vai fazer a nossa cestinha. Mas você vai fazer o mesmo processo com o do mug rug. A diferença aqui pro mug rug, você vai cortar tanto o tecido quanto a manta com a medida de 30 centímetros por 20. Então, esse daqui eu fiz ao contrário. No outro, eu primeiro estruturei esse na manta. Aqui eu fiz o inverso. Eu já estruturei esse aqui na manta. Então, eu fui lá no ferro, passei. O tecido já tá previamente preso aqui em cima da manta R2. E agora eu vou posicionar assim, olha. Direito com direito. Posso alfinetar e vou fazer uma costura toda a volta, prendendo esse retângulo. Então, nós vamos ter assim, olha, um retângulo e um quadrado com a mesma técnica. Agora, eu vou achar o centro do meu quadrado, vou fazer uma marcação aqui, e o mesmo aqui, ó. Eu sei que o meu centro tá aqui. E aqui, eu vou soltar um tecido do outro, então é importante que ele esteja solto, e eu vou fazer um pique aqui, olha. Eu vou abrir um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, e o mesmo aqui, ó. Esse corte aqui, ele deve ter uns 4 por 4, tá? Não pode ser muito grande, não. Fiz isso, olha, vou ter uma abertura aqui, então eu aproveito, olha, já corto os meus cantinhos, sem pegar na linha que eu tenho aqui, pra não desmanchar minha costura, e eu começo a desvirar essa peça. Aqui, olha, você coloca o dedo e organiza o seu cantinho assim, ó, pra no final ele ficar com bom acabamento nos 4 cantinhos. Desvirou a peça, a gente agora acerta os cantos, pode usar um pauzinho de hashi ou então um pincel, pra gente poder acertar aqui, olha, os cantinhos. Agora eu venho no ferro e passo. Fiz isso aqui, eu vou deixar ele reservado só um pouquinho. Porque agora a gente vai pegar a parte do mug rug. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, eu vou botar ele de frente pra mim e eu vou escolher um cantinho. Se vai ser do lado direito, do lado esquerdo, em cima, do outro lado, ou se vai ser no meio. Você vai definir aqui. E o meu eu quero botar aqui, olha, do lado esquerdo no cantinho. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz ali. Vou tirar as pontinhas sem cortar a minha linha, bem próximo, mas sem cortar. E aqui eu vou escolher
Vou calcular aqui mais ou menos, só pra vocês terem uma ideia. O meu eu vou dar uma distância de 6 centímetros aqui, olha, do final do meu tecido pra cá e daqui pra cá. Então, eu sei que aqui, olha, é o meio do meu tecido. Aqui que eu vou ter que cortar. Aqui eu vou cortar um pouquinho menor. Então, olha só, separo o tecido um do outro pra não cortar os dois. Dou um pique. E eu corto aqui, olha, só um pedacinho pra gente poder desvirar por esse canto. Porque aqui a gente vai fazer uma aplicação. Por essa abertura, eu também vou desvirar minha peça. Então, o processo é o mesmo. Até agora, nós fizemos a mesma coisa dos dois lados. A diferença é que um é um pouquinho maior do que o outro. E com um pedacinho à toa de tecido, você consegue fazer esse joguinho de chá, que é a coisa mais fofa pra colocar aí, olha, pra receber sua visita, botar no cantinho do café, pra você parar pra fazer aquele lanchinho rápido, né? Você não quer colocar à mesa. Tendo um joguinho desse aqui, um mug rug, fica ótimo, olha. Então, a gente desvira com cuidado, porque a abertura agora não é tão grande. Essa abertura aqui, ela deve ter uns 5 centímetros no máximo. E a gente vai desvirando. Novamente, acerte os cantinhos. E agora, a gente vai passar aqui, ó, também assentando as costuras e fechando esse nosso meio aqui que foi aberto. Agora a gente precisa fechar esses lugares onde a gente abriu para eu poder desvirar a peça. Então você vai pegar o termocolante, que é um papel que ele é ativado com o ferro, ele tem uma colinha que ele derrete e ele prende no tecido. Então é a chance que você tem de prender um tecido no outro usando esse material. Esse material aqui, a parte de cima, ele tem um papel, então você pode riscar tanto com lápis ou com caneta esferográfica. A gente não deve usar a caneta fantasma. Essa caneta fantasma aqui não pode, porque se você passa, você faz o desenho, depois você vem com o ferro, ela vai apagar. Então, essa caneta que a gente vai usar depois para fazer a marcação. Para fazer esse desenho aqui, a gente vai usar o lápis ou a caneta. E nessa parte aqui que a gente tem o quadrado, que vai ser a cestinha, você vai fazer um círculo com 8 centímetros aqui, olha, de diâmetro. Esse círculo você pode fazer com qualquer molde que tenha essa medida, né? Um copo, uma xícara, e aí você vai retirar a película, né? Porque depois que você passa o tecido aqui em cima, ele adere de um lado e o papel que você riscou fica aqui. Então, você retira o papel, igual a gente tira a figurinha, e ele vai ficar assim, olha, adesivo desse lado, ó. Ele é adesivo, tá vendo? E por ele ser dessa forma, a gente vai posicionar aqui em cima da marcação que a gente fez, né? Que a gente cortou. Então, você centraliza aqui, ajeita direitinho e vem com o ferro e passa novamente. Porque o ferro vai aderir esse material no tecido. Então, você vai ficar com um selo, como se fosse um selo, né? Uma figurinha aqui. E você precisa fazer o acabamento. E o acabamento a gente faz lá na máquina. Então, para essa daqui, você vai usar um redondinho, que você vai achar aí o que seja melhor na sua casa para você riscar. E nesse daqui, que é o retângulo, que é o mug rug, eu vou pegar alguma figura que eu tenho no meu tecido e vou desenhar. Então, aqui eu gostei do coração. Então, o que eu faço? Eu venho no papel e desenho o coração que caiba aqui, olha, bem em cima de onde a gente fez o corte para desvirar a peça. Então, eu preciso ter uma figura que ela vai compor aqui. Então, o coração, a gente sabe que é fácil, você dobra no meio assim, nem precisa riscar, se for o caso, você pode riscar. Ou então, você dobra no meio e você faz o coração, né? Você pode cortar um coração direto, assim, olha. E ele pode ser um coração mais magrinho, mais gordinho, você define aí, tá? Olha, fiz aqui o coração. E agora, com ele assim, eu venho em cima do tecido, coloco aqui, olha, no avesso do tecido, tá vendo, ó? É a parte da colinha no avesso do tecido e eu passo com o ferro. Os fabricantes costumam dizer qual é a temperatura que você vai fazer essa parte aqui.
ela pode ser 30 segundos, 20 segundos, isso depende muito do fabricante. Então é importante você conhecer o material que você está usando para fazer direitinho, para ter o melhor aproveitamento do teu material. Ó, fiz aqui, então ele já tá preso, a colinha já aderiu aqui. Agora eu venho e eu recorto o meu tecido com a figura que eu tenho. Se eu tô com ele assim, olha, só riscado, eu vou fazer o mesmo processo, depois eu corto em cima da marcação que eu tenho. O meu coraçãozinho já tá aqui, agora eu venho, pego o meu tecido e eu posiciono ele aqui, olha, e prendo ele aqui. Então, a gente tira a película, é só passar novamente igual eu fiz no anterior, tá vendo? E eu já vou aderir o tecido aqui. E ele vai ficar assim, tá vendo? Pra gente finalizar essa parte, a gente precisa ir na máquina prender isso daqui, porque senão ele solta, ele não fica definitivo. A gente vai fazer isso lá na máquina, mas antes de a gente ir pra lá, eu quero fazer uma marcação aqui, porque aí a gente já finaliza tanto esse quanto esse daqui de uma vez só. E a marcação que eu vou fazer é a seguinte, olha, eu vou contar 2 centímetros da borda pra dentro e vou fazer um traço com a caneta Fantasma, porque é a caneta que apaga com ferro, ou então com giz de alfaiate. Não use lápis e nem caneta esferográfica aqui, porque aqui só vai ser para auxiliar na marcação, tá? Então, eu vou fazer uma linha aqui, olha, de fora a fora, de 2 centímetros, nos 4 cantos. Agora sim, agora que eu já tenho todas as partes já marcadas, eu vou lá para a máquina, porque eu vou finalizar aqui essa aplicação utilizando um ponto decorado da minha máquina, ou então o zigue-zague. Se você não tem máquina e você tá lá com a cola, todo o processo você vai fazer com a cola, ou então com agulha e linha. Aqui você pode fazer um pontinho à mão, um pontinho de alinhavo aqui, para dar um destaque para sua peça e vai ficar lindo, eu tenho certeza. Então agora vamos lá para a máquina pra gente finalizar essa parte, porque depois é só montar a cestinha e aí o seu kit vai estar lindo, muito fofo para você arrasar aí com a sua visita ou com a sua clientela. Assim que ele vai ficar. Então agora, essa parte já tá pronta. E o bacana é que você pode usar tanto do lado direito quanto do lado avesso, né? Ele é dupla face, porque ele fica bem acabadinho e dá pra você usar dos dois lados. Essa parte, então, eu vou deixar separada. E agora eu vou pegar essa parte daqui, que é a parte da cestinha. E como é que a gente monta essa cestinha? Onde eu tenho essa parte aqui, eu vou virar pra baixo. Então, eu vou virar do lado de cá. E vou vir com a régua e com a caneta que apaga, e vou fazer uma marcação de 8 centímetros. Então, eu conto 8 centímetros da minha borda pra dentro, e eu faço uma marcação. Aqui, olha, marco aqui. E o mesmo eu faço do outro lado, olha, 8 centímetros e marco aqui. Eu vou fazer isso dos 4 cantos. Vou marcar sempre 8 centímetros. Essa marcação é o que vai dar profundidade para sua cestinha. Você pode fazer ela maior ou menor, né? Ou seja, mais alta ou mais baixa. Tudo vai depender dessa distância que você vai colocar aqui. Com as 4 partes já marcadas com 8 centímetros, chegou a hora da gente pegar agulha e linha. Eu vou botar linha dupla e vou unir assim, olha. Onde eu fiz a marcação, olha, eu vou unir
marcação com marcação, e ele vai formar esse biquinho aqui, tá vendo? E aí, eu venho com a agulha e linha e eu faço um pontinho aqui, olha. Eu vou fazer isso nos 4 cantos, então eu vou unir uma marcação à outra, formando o biquinho, e novamente eu vou fazer os pontinhos. Fiz os 4 cantos e ela vai ficar assim. Agora eu vou posicionar toda pra dentro. Quem tá usando cola nessa hora vai precisar usar agulha, tá? Agulha e linha, quem for da cola, tá, gente? Ó, ela vai ficar assim. E aí, você vai vir com esse pedacinho que tem aqui, ó, com esse daqui, e você vai pegar e você vai jogar por cima. Então, você, assim, olha, puxa pra ficar igual uma gravatinha dessa forma, e aí você vai vir e você vai dobrar aqui por cima. E nesse pedacinho aqui, a gente vai colocar um botão e fazer os pontinhos à mão aqui, prendendo os 4 botões nas 4 gravatinhas aqui. E assim fica o resultado final dessa peça. Olha que coisinha mais fofa. Então aqui, olha, esse fundinho, ele até decora a peça, tá vendo? É uma cestinha para você colocar aí uns biscoitinhos, uns pãezinhos. E aqui o joguinho americano, né, que na verdade é um mug rug, que é um tapetinho para você colocar a xícara, para você botar caneca, para quando você vai fazer um lanchinho rápido. E assim ficou o resultado final desse passo a passo. Olha que coisinha mais fofa, uma cestinha toda charmosa, com esse tecidinho lindo de chá para você colocar lá no seu cantinho do café. E no vídeo eu ensinei a fazer desse lado. Só que depois eu não sosseguei e resolvi fazer, olha, uma aplicação. Então eu apliquei da mesma forma que eu fiz esse daqui, olha. Só que aqui eu fiz a costura. Então na parte de trás ele ficou aparecendo. Então eu coloquei o tecido no termocolante, alinhavei por cima, tá vendo? E bordei com linha de costurar mesmo, tea time, que é a hora do chá. Então, se você gostou desse passo a passo, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se ainda não está inscrito aqui no By Fê Ateliê, clica no botão, se inscreva aí para você ficar por dentro de tudo que eu trago por aqui. Que são peças fáceis, que usam pouco material e toda pessoa, até quem é iniciante, vai conseguir fazer. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!